Alguns aprendizados que a redação do Enem de 2023 nos deixará. O tema da redação foi Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Como sempre aí o Enem trazendo um tema longo, em que nós precisamos aí dividi-lo, porque eu preciso encontrar qual a chave expressa e qual que é o comando expresso. Como assim? Pensem comigo. O que surgiu primeiro? Os desafios para enfrentamento da invisibilidade ou o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil? O que surgiu primeiro foi o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Porque nós sabemos que a mulher, muitas vezes, ela acumula vários tipos de função. Ela tem que cuidar do lar, ela tem que cuidar dos filhos, ela precisa trabalhar. E não é de hoje esse contexto. Isso já é um contexto tradicional em que um processo histórico já aborda esse tipo de situação. Porque se eu começar a falar somente dos trabalhos que a mulher faz, eu acabo fugindo do comando expresso, que é o quê? Falar, aí que eu vou começar a argumentar, a criar a minha tese, que é a crítica principal. Falar dos desafios para enfrentamento da invisibilidade. Como que a mulher deixará de ser invisível? Como que ela poderá ser respeitada em relação a esses vários serviços? Cheguei até a mencionar para os alunos certa vez um filme aí com a Regina Casé, Que Horas Ela Volta?, que conta justamente aí a história de uma empregada em que ela precisa ali dar conta de vários ofícios, de vários afazeres. Sendo assim, nós podemos aí sempre escolher alguns argumentos, nós podemos escolher, fazer aí uma seleção de argumentos em que nós podemos aí encaixar conforme o tema. Porque vocês podem perceber que as redações do Enem sempre vai falar de desigualdade social, egoísmo, maldade humana, omissão, negligência. Sendo assim, eu posso escolher um desses dois argumentos, encaixar ali dentro da minha introdução e aos poucos no desenvolvimento ir ali trazendo mais especificações em relação a esses dois argumentos aí que eu escolhi. Então vamos anotar: desigualdade social, egoísmo, maldade humana, omissão. Posso falar também de valores sociais do trabalho, conforme é o caso aqui, em relação à mulher no mercado de trabalho, muitas vezes aí deixando para cuidar de vários ofícios. Posso encaixar todos esses temas aqui. E eu vou citar também para vocês aí dois autores que podem ser mencionados como citação neste caso, mas muitas vezes me perguntam: mas professor, é muito difícil, às vezes na hora da redação, eu encontrar um autor específico para falar sobre aquele tema. O que nós precisamos fazer é saber aí algumas citações, o que diz alguns autores e associarmos em relação ao tema. Porque se eu falar para vocês um contexto histórico, por exemplo, que é o patriarcado, em que ali mencionava-se o seguinte: o homem desfrutando de uma posição de privilégio e de poder social, econômico e político, enquanto a mulher ficava ali relegada e submissa e invisível. Assim, as mulheres precisam cumprir outras obrigações. Sendo assim, o patriarcado poderia ser mencionado aí dentro da redação. O que eles gostam muito também é que façam aí uma comparação de uma situação do passado e com o presente, como que está hoje. Ou seja, ainda existe essa situação, ainda existe esse tradicionalismo embutido, ainda existe essa situação aí da mulher ficar relegada, submissa a isso e muitas vezes se ver aí invisível, que é justamente o tema da redação, entrando aí justamente também na questão da cidadania. E em relação aos dois autores, aí uma autora chamada Hannah Arendt, que ela fala justamente da banalização do mal, ou seja, a não preocupação com o coletivo. Várias mulheres aí precisando ficar em casa e muitos não se preocupando com esse tipo de situação. E com isso, essa situação acaba se tornando o quê? Banal, sem nenhuma importância. E isso eu não preciso citar somente aqui nesse tema em que o foco é a mulher.
Eu posso citar também em relação à população que acaba ficando marginalizada, aquém da sociedade. Então, notem que eu não preciso focar somente aqui uma citação em relação a um caso em específico. Eu posso criar abordagens e colocar aquela citação ali dentro. Então, menciono aí para vocês Hannah Arendt, para que vocês aí possam desenvolvê-la e entender melhor as suas ideias. Assim também como Zygmunt Bauman, que escreveu um livro chamado Amor Líquido, em que ele fala ali das relações interpessoais cada vez mais desgastada. E um outro autor é José Saramago, no livro aí Ensaios sobre a Cegueira e também em outros títulos, em que ele menciona o seguinte: o egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas covardias do cotidiano, tudo isso contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou só ver dele o que, em cada momento, for suscetível de servir os nossos interesses. Aqui ele fala justamente da questão da empatia, porque muitas vezes pensamos nos nossos próprios interesses e acabamos aí não enxergando, acabamos aí não verificando o que muitas pessoas fazem, como é o caso das mulheres, que precisam aí se dividir em várias funções, como cuidadoras, muitas vezes de idosos, crianças, e se dividindo aí em várias funções. Então fiquem atentos em relação a essas dicas, pratiquem cada vez mais e mais para que vocês possam aí construir textos que tragam aí propostas que sejam totalmente coerentes com o tema. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais.